Amém. Daqui a pouco nós vamos continuar adorando a Deus, daqui a pouco iremos participar da Santa Ceia, mas vamos aqui para a mensagem, a palavra que certamente o Senhor vai falar ao teu coração. Abra por favor em Tiago capítulo 1, verso de número 19. Na quarta-feira eu lia com a igreja essa passagem bíblica e levando para o lado da família, levando para o lado da vida pessoal, falando por que muitas pessoas desanimam. Deus nos mostrou aqui que muita gente, por ouvir demais, ouvir o desnecessário, ouvir o que não edifica, ouvir, irmãos, aquilo que não vai contribuir na sua caminhada da fé, isso vai te desanimar, isso vai sugar as suas forças, né? A gente tem que ouvir o que edifica, o que vai nos ajudar. Nós temos que ouvir aquilo que vem de Deus, temos que ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, para que a gente então seja ajudado pelo Senhor. Não vou falar do desânimo, mas já fica, né, o entendimento para quem não esteve aqui conosco na quarta-feira. Ouvir demais, ouvir o desnecessário, ouvir o que não te edifica, te desanima, te coloca para baixo, te faz, irmãos, ficar aprisionado numa vida, numa condição de vida estagnada, onde você não consegue reagir. Agora, para a mensagem de hoje, quero aproveitar aqui o mesmo verso, nós vamos pegar aqui e o Senhor vai falar de forma diferente, nos mostrando aqui esse pontapé inicial. Sabeis isso, meus amados irmãos, ok, igreja? Mas todo homem seja pronto para ouvir. Aí diz, tardio para falar, tardio para se irar. Amém. Eu vou aqui abordar a parte inicial claramente, mas muitas vezes, irmãos, falar demais não vai te levar a lugar nenhum. Tem gente que fala e a vida dela continua a mesma, né? Ela fala e não há mudança, não há melhora, não há nada diferente na vida dela. Aqui, Deus está mostrando para muita gente, tem momento, irmãos, que é necessário ouvir mais do que falar. Aí você vai examinar, será que você não tem falado demais e escutado pouco? Veja que Deus está falando aqui, todo homem tem que estar pronto para ouvir. E claramente nós vamos falar aqui de ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus. Você sabe, irmãos, discernir a voz de Deus? A gente pega o exemplo bíblico, embora Samuel ainda era pequeno, Samuel não conseguiu discernir a voz de Deus. E aqui eu vejo, irmãos, que muitos crentes nos dias de hoje, Deus está falando. Deus está dizendo, Samuel, Samuel. E aí, irmãos, tem gente que está indo, né, confuso. Quem está falando comigo? Será que é o sacerdote ali? Será que é o pai, a mãe? Não, irmãos. Nós precisamos ter discernimento e saber ouvir a Deus. Olha só a revelação que veio aqui agora no coração. Samuel ainda era pequeno. E ainda naquele momento, naquela ocasião, não tinha o discernimento de reconhecer a voz de Deus. Olha o que Deus está nos mostrando, irmãos. Enquanto a gente ficar como menino de fé, menino da fé, a gente não vai discernir o que Deus tem falado. Precisamos despertar um crescimento. Precisamos cobrar de nós mesmos. Eu preciso crescer na fé. Eu preciso crescer a minha vida espiritual. Porque ainda menino, Samuel não discerniu a voz de Deus. Deus tem falado. Será que você não tem discernido? Pastor, eu não entendo o que Deus está falando. Eu não consigo discernir a voz de Deus. Está aqui a resposta para muita gente. Ainda é um menino na fé. Cresça, se desperte, irmãos, avance e certamente, como Samuel, o próprio Samuel, que se tornou aí, né, um grande homem de Deus, sabendo ouvir, discernir a voz de Deus perfeitamente. Então, é algo que o Senhor, eu creio que Ele acrescentou isso para nós, para esse culto aqui. Não falei nada disso de manhã. E muitas pessoas não estão ouvindo, não estão conseguindo discernir a Deus, porque ainda é como Samuel, menino. Amém, igreja? Passar daqui então adiante, né? Não sei para quem vai servir, mas enquanto for menino, você não vai entender o que Deus está falando. Você não vai discernir a voz de Deus. Amém. Recado entregado, né? Entregue. Glória a Deus. Vamos aqui para o que a gente vai meditar hoje, o Salmo 29. Aqui Tiago foi só para mostrar para você que todos nós temos que estar pronto para ouvir, preparado, coração aberto para ouvir Deus.
Salmo 29, o verso de número 1. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro ao Líbano, e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brechas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Para quem não sabe, irmãos, esse Salmo 29, aqui a gente vê Davi relatando que vivenciou uma forte tempestade. Aonde ele viu? O que você pode relatar aqui? O que Davi viu? Raios. Ele viu trovões. Ele viu a chuva forte. Ele viu, irmãos, uma grande tempestade. Mas mesmo diante disso, o que ele ouviu? A voz do Senhor. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui faz a gente, irmãos, querer buscar a Deus mais e mais. Embora passamos por tempestades, lutas, embora passamos por situações adversas, Deus continua a falar com o seu povo. Veja que Davi, irmãos, não foi por causa de um trovão, de uma tempestade, de um raio, porque se a gente olhar para o contexto aqui, a Bíblia nos mostra, irmãos, que Davi vivia ali numa região deserta. Então o que ele estava vendo ali, aquele fenômeno, era algo assim, nossa, era algo assustador. Para os dias de hoje a gente vê raios, trovões, chuva forte. Muita gente, não, isso é normal, já vi muito isso, né? Mas naquele tempo não. Naquele tempo, irmãos, foi apavorante. Mas mesmo com toda a adversidade, tempestade, raios, trovões, chuva forte, o que o texto nos mostra aqui? A voz do Senhor. Amém, igreja? Vamos receber essa palavra, irmãos, do nosso coração? Diga comigo assim: mesmo em meio às fortes chuvas, tempestades, diga trovões, raios, diga assim: Deus continua falando comigo. Amém. Glória a Deus. Sabe por que, irmãos, eu estou enfatizando isso? Porque tem gente que acha que Deus se calou. Deus não fala mais comigo. Deus não brada mais ao meu coração. Não, irmãos, Ele está falando. Você já parou para analisar que Deus usa vários meios para falar conosco? Deus fala conosco através da palavra. Deus fala conosco através de um louvor. Deus fala conosco através de um sonho, de uma visão, através, irmãos, de natureza. Você está viajando, eu começo, né, mês passado tive a oportunidade de viajar, e eu estava analisando assim, irmãos, a natureza, e olha o quanto que Deus fala conosco, a gente vendo a perfeição dEle, diante daquilo que os nossos olhos estão alcançando. Então Deus usa várias maneiras para falar conosco. Só que, irmãos, o nosso erro é que a gente não entendeu o que o profeta, aqui o Tiago, né? Aqui a gente vê que é o apóstolo Tiago, né? O que ele fala? Ele fala assim: tem que estar pronto para ouvir, tem que estar com o coração aberto para ouvir. Porque senão, irmãos, a gente não dá tempo para Deus, a gente quer falar na hora que Deus está falando. Não sei se você já teve ocasiões que você quer expressar algo, mas a pessoa também quer falar e outro quer falar, e aí todos estão falando, e aí ninguém entende nada, não chega a uma conclusão porque vira uma bagunça.
A hora de você falar, irmãos, você fala, você ora, você coloca diante de Deus. Mas a hora de você ouvir Deus, deixa Ele falar. Deixa Ele, irmãos, estar, bradando ao teu coração. Mas como? Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que participar de reuniões e falar: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu estava dizendo esses dias para a igreja aqui, irmãos, a gente está fazendo isso na quinta-feira. É o culto de oração, das 7h30 da noite até as 21h. Os 30 minutos iniciais, a gente vem para ler a Bíblia, ninguém usa microfone, ninguém fica aqui no altar. Você que está vindo, você vem, senta aí, você vai ler a Bíblia, você vai folhear e vai estar falando com Deus. Senhor, fala comigo, e você vai começar a falar. Já várias pessoas que me contaram: pastor, na leitura que eu fiz aqui, buscando aqui uma palavra, foi a resposta que o Senhor me trouxe. Deus falou comigo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando a gente para ouvir a voz de Deus, quando a gente para então escutar Deus, Deus vai falar. Ele não vai se calar. Davi está ouvindo a voz de Deus, irmãos, em um tempo de tempestade. Às vezes você diz assim: meu casamento está uma tempestade, minha vida financeira está uma tempestade. Olha, Deus fala também nesse momento de tempestade. Seja problema com filhos, seja problema financeiro, seja problema espiritual, se coloque diante de Deus e diga para Deus: fala comigo, Senhor. E certamente Ele vai falar. Amém, igreja? Eu estou mostrando para a igreja hoje de manhã, eu mostrei aqui para a igreja o que Davi fez para ouvir a voz de Deus. E o que eu e você também precisamos. Na leitura que fizemos aqui, nós vamos pontuar o posicionamento que Davi teve que ter, irmãos, para então ouvir Deus, entender o que Deus estava falando. E eu vejo, irmãos, que é o que eu e você também precisa fazer. Precisamos colocar isso na nossa vida. Não só agora, mas amanhã, depois da manhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, todos os dias. Nós devemos colocar isso na nossa vida do dia a dia. Vamos para parte aqui, igreja? Quem tem o hábito de marcar, pode marcar aí. Para ouvir a voz de Deus é preciso. 2 pontos. E aí eu vou falar, mostrando aqui na Bíblia, o que nós precisamos para ouvir a voz de Deus. Repita comigo, vamos lá? Para ouvir a voz de Deus é preciso. O que é, igreja? Versículo de número 1. Dai ao Senhor. Eu confesso a você que quando ontem, na madrugada de ontem para hoje, quando eu li esse versículo, eu já encontrei, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ouvir a voz de Deus. Davi está falando o quê? Dai ao Senhor. Dar é entrega. Você entregou o seu coração para Deus? Você entregou, irmãos, a sua devoção a Deus? Você entregou esse momento, esse culto a Deus? Ou você veio aqui para participar de apenas mais uma reunião? Ou você veio aqui apenas para ser, irmãos, um frequentador sem compromisso com Deus? Veja que Davi está dizendo: dai ao Senhor. Troca a palavra dai, mas o sentido é entregue ao Senhor. A gente, irmãos, quer que Deus fale conosco, mas a gente não entrega para Ele. A gente não entrega o nosso coração por inteiro. Lembra o que o salmista diz? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Irmãos, para Deus falar comigo, eu preciso entregar. Você tem entregado algo para Deus? É claro, coração, sua vida, esse momento, o culto, Senhor, eu entrego ao Senhor, eu consagro ao Senhor, eu dedico ao Senhor esse culto que eu estou oferecendo ao Senhor. Irmãos, a gente precisa dar, oferecer, nós precisamos entregar, porque a igreja, a nossa entrega, ela é como um tributo, colocado diante do Senhor, e as nossas vidas, a gente tem que entender que pertence a Deus. Então eu estava dizendo de manhã que devemos entregar ao Senhor tudo que lhe é devido como tributo merecido. Porque essa palavra aqui na Almeida Revista Atualizada, ela diz assim, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Ok, igreja? Tributai ao Senhor, e glória e força. Então a primeira lição, igreja, é entrega. Aí vai analisando, vai, irmãos, examinando a você mesmo. Paulo fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que olhar para a minha vida, você olha para a sua. Deus está falando comigo? Se está, quer dizer que também, irmãos, eu tenho entregado. Agora, se Ele não está falando, se eu não estou entendendo, se eu não estou compreendendo, certamente está faltando entrega. Está faltando, irmãos, a dedicação a Deus diante daquilo que eu estou fazendo para Ele. Muitas são as pessoas que fazem tanta coisa para Deus,
só que ela não oferece a Deus, ela não entrega a Deus, e acaba muitas vezes até virando, irmãos, algo rotineiro, algo que, né, a pessoa ela vai apenas passar o tempo ali e não vai ter diferença nenhuma na vida dela. E o Davi está dizendo assim: dai ao Senhor. Vamos ouvir Deus, então vamos entregar a Deus esse tempo, esse momento. É preciso, a gente precisa dedicar ao Senhor. Versículo 2, vai marcando aí. Olha aí, a pergunta ou a colocação é: para ouvir a voz de Deus é preciso entregar, né? Dar, oferecer. Versículo 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Agora, igreja, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Para quem está marcando, segundo, a adoração. Nós precisamos apresentar, entregar, dar a Deus a verdadeira adoração. Você vai ver, irmão, Jesus falando lá em João 4, que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Por que ele enfatiza verdadeiro? Porque tem o falso. Tem, irmãos, aquele que não está de coração por inteiro. E eu gosto sempre de dizer, irmãos, que adoração não é você cantar uma letra decorada. Não é você estar afinado num tom musical. Não é você estar, olha, né, no altar, só os adoradores. Não, irmãos, fora do altar, aonde você estiver, o Senhor está procurando os verdadeiros. Seja você verdadeiro na sua adoração. Seja você verdadeiro. Porque, irmãos, eu creio que a nossa adoração a Deus, a gente está ali invocando a presença do Senhor. E no momento da adoração, nós estamos sendo preparados para ouvir a voz de Deus. Vamos colocar aqui o hábito do culto, né? Normalmente, começa aí com os irmãos aqui no altar cantando, louvando, adorando. Aí você tem um conhecimento. Para que isso? Para preparar o seu coração para receber a palavra de Deus. Então a adoração, irmãos, na adoração a gente está invocando ao Senhor, nós estamos buscando Ele, e o nosso coração está sendo preparado para receber a santa e poderosa palavra de Deus. Amém, igreja? Para ouvir a voz de Deus, eu preciso apresentar diante de Deus a verdadeira adoração. Ah, eu sei as músicas decoradas. Isso não é adoração. Eu sei cantar afinado. Isso também não é adoração. Claro que quem sabe, quem pode, tem a condição, irmãos, de estudar, claro que melhorar, faça isso. Porque para Deus tem que ser oferecido melhor. Mas você, nós que muitas vezes nós não temos, vamos dizer assim, esse talento, né, de cantar afinado, a gente canta, adora com o coração. Senhor, receba a minha adoração. Senhor, receba o meu louvor, a qual estou te glorificando, te exaltando, invocando a tua presença, preparando o meu coração para ouvir a sua voz. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 3. O que está escrito aí? A voz do Senhor. Agora, igreja, ó, ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. O que está se tratando aqui, irmãos? Veja que o texto está falando, ouve-se sobre as águas, está falando das águas, aí de repente já fala do trovão, aí você vai ver que já fala novamente de muitas águas. E eu entendo, irmãos, que o salmista está dizendo sobre sensibilidade. Nós precisamos, irmãos, ser sensíveis à voz de Deus. Precisamos da sensibilidade. A voz do Senhor é agradável aos ouvidos e principalmente ao coração de quem é sensível a ouvi-lo. Irmãos, quantas são as pessoas que já não têm mais essa sensibilidade? Ela já, eu falava isso de manhã, entenda. Outra hora, talvez lá no primeiro amor, no início de tudo, no início da caminhada, irmãos, o Senhor falava com ela através da palavra. Ela, olha, Deus está falando comigo. E aí, irmãos, hoje em dia o Senhor fala através do culto, através do sonho, através do louvor, através de um desconhecido. Deus está falando, a pessoa perdeu a sensibilidade, e aí depois fica assim, mas Deus não fala comigo, Deus não quer mais me ajudar, porque eu preciso dele, da sua palavra, e eu não tenho. O que está faltando, igreja? Sensibilidade. Nos nossos ouvidos tem que ser sensível à voz de Deus. Se está faltando isso na sua vida, irmãos, coloca diante de Deus, Senhor, eu não posso perder sensibilidade espiritual. Eu não posso perder,
os ouvidos sensíveis à sua palavra, à sua voz. Porque, irmãos, nós precisamos de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Versículo 4. O que está escrito aí? A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Majestade. Submissão. Então a quarta lição é submissão. Quando nós, então, ouvimos a voz do Senhor, a voz do Senhor é agradável aos ouvidos e principalmente, irmãos, ao coração de quem é sensível para ouvir. E olha só, então na sensibilidade precisamos ser submissos ao seu falar, né? Porque muitas são as pessoas que elas não têm mais submissão, elas não respeitam mais as autoridades, elas não respeitam mais. Depois, você que tem dificuldade de respeitar a autoridade, leia Romanos 15. Paulo escreve, irmãos, sobre toda a autoridade. Embora a gente não está de acordo, a gente não concorda, toda a autoridade constituída tem a permissão de Deus. Mas muitas são as pessoas que elas são, né, insubmissas. E para ouvir Deus tem que ter submissão, né? Tem que ter, irmãos, né, esse posicionamento para ouvir a voz de Deus. No versículo 5 diz assim: a voz do Senhor faz o que, igreja? Quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Quebrar vem de quebrantamento. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter um coração quebrantado. Aí eu quero, irmãos, aproveitar aqui a ocasião, pedir para abrir aí o Salmo 34, o verso de número 18. Olha na tela aí comigo. O Senhor está perto de quem, igreja? De quem que Deus está perto? Dos que têm o coração quebrantado. O que é um coração quebrantado, irmãos? Um coração arrependido. Um coração que está, irmãos, querendo realmente mudança para a sua vida. Deus está perto daquele que está arrependido, aquele que está com o coração quebrantado. Mas muitas vezes, irmãos, o que Deus tem encontrado no coração do homem? Dureza, iniquidade, perversidade, maldade. Por isso que a Bíblia diz que o amor de muitos tem se esfriado por aumento de iniquidade, aumento do pecado. Você quer ouvir a Deus? Senhor, que o meu coração esteja sempre quebrantado. O meu coração venha estar sempre arrependido dos meus erros consciente e inconsciente, das minhas falhas, né, das coisas que não te agradam. Senhor, eu não posso fazer algo errado e, irmãos, lidar como se está tudo certo. Eu não sei se você conhece gente, irmãos, tem gente que vive no pecado e ela está agindo como se nada tivesse acontecido. Ela está no erro, ela está, irmãos, né, diante de uma transgressão e para ela está tudo certo. A gente precisa da sensibilidade que eu falei agora há pouco, para que então quebrantamento de coração, irmãos, venha estar, né, em nós. Veja comigo aqui o Salmo 147, o verso 3. Isso aqui fala de cura e também de se livrar de uma prisão. E aí eu vejo por que muitas pessoas não conseguem ser curadas. Por que as pessoas não conseguem, né, sarar aquela ferida. Vamos ler em voz alta, igreja? Sara, Deus sara os quebrantados de coração. Quem que é curado, igreja? Quem se arrepende, quem tem o coração quebrantado, e liga-lhe as feridas. Aí você pode ver, irmãos, por que muita gente não é sarado de forma espiritual, porque está faltando aí quebrantamento, arrependimento. Veja que desde o tempo de João Batista, Jesus também pregava arrependimento. Você vê, irmãos, que às vezes a gente quer muito focar para o lado prosperidade, vitória, sucesso, realização de sonho, mas a gente não quer, muitas vezes, uma palavra que nos confronta, que nos faz alinhar. Se a gente está no erro, com a vida torta, o Senhor quer nos endireitar, mas a gente não aceita. A gente quer aquela palavra que, né, venha massagear o nosso ego, que venha nos ajudar diante daquilo que a gente quer ouvir. Mas quando Deus fala, irmãos, sobre os quebrantados de coração, sobre aqueles que precisam, de fato, irmãos, estarem arrependidos para não perder a salvação, tem gente que às vezes nem volta mais na igreja.
né? Mas fala só de pecado, fala só de quebrantamento, de arrependimento. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e Deus sabe das nossas necessidades. Ele fala como Ele quer falar, não é como a gente quer ouvir, né? Então a gente precisa entender, irmãos, que o Senhor sara os quebrantados de coração. Quem está arrependido: errei, Senhor, mas eu estou arrependido. Cuidado, irmãos, não confundir arrependimento com remorso. É diferente. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra, né? Tem que arrepender de verdade ali. O arrependimento é a verdade, o outro é remorso, né? Então a gente tem que de verdade aqui estar arrependido das nossas falhas, erros, para que a gente possa viver uma vida de acordo com o que o Senhor tem para nós. Volta aqui para os Salmos 29, para dar continuidade. Entenderam aqui, irmãos? Para ouvir a voz de Deus é preciso entrega, adoração, sensibilidade, submissão e quebrantamento. Aí cada um vai examinar a si mesmo. Você vai perguntar para você mesmo, né? Eu falei de manhã assim: eu não estou ouvindo Deus falar comigo, eu não estou entendendo Deus falar comigo. Veja se algum desses aspectos aqui, irmãos, está na sua vida. Veja se, né, alguma dessas coisas aqui está faltando. Às vezes você tem entregado, mas está faltando adoração. Às vezes você tem adorado, mas está faltando sensibilidade. Às vezes você tem a sensibilidade, mas está faltando a submissão, está faltando o quebrantamento, né? A gente precisa juntar tudo. Senhor, eu quero ter tudo isso na minha vida. Eu quero, né, viver de acordo com o que o Senhor tem falado através da sua palavra. Porque, irmãos, eu vejo dessa forma, eu sempre disse isso aqui: se Davi conseguiu, né, viver aquele tempo ouvindo a voz de Deus. Qual era o tempo? Tempo de tempestade, tempo de trovão, tempo, irmãos, de, vento forte. Mesmo assim ele ouviu Deus claramente, porque teve entrega, teve adoração, sensibilidade, submissão e quebrantamento. Senhor, por maior que seja a tempestade que eu esteja enfrentando, Senhor, eu quero também ouvir a tua voz. Senhor, eu quero também ter o discernimento de entender o que o Senhor está falando comigo. Amém? Agora, igreja, do versículo 6 para frente, eu vejo aqui que quando ouvimos a voz de Deus, nós recebemos. Até no versículo 5, é um posicionamento meu e seu que nós devemos ter diante de Deus, né? A gente coloca diante de Deus para ouvir a voz de Deus. Agora no versículo 6 para frente, até o final aqui, a gente agora recebe de Deus. Vamos pontuar aqui o que recebemos de Deus quando ouvimos a sua voz. Versículo 6: e Ele os faz saltar, como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. O que a Bíblia está falando aqui, irmão? Saltar, se alegrar, entusiasmo. Quando nós ouvimos a voz de Deus, por maior que seja a tempestade, o nosso coração vai se alegrar. Nós vamos saltar de alegria. Você lembra, irmãos, em João, a Bíblia fala que até a tristeza salta de alegria, né? Você está ouvindo a voz de Deus, você está passando uma fase difícil, casamento não vai bem, talvez é vida, né, familiar, tratando com o filho. Pastor, meu filho tem dado dor de cabeça, meu filho tem envergonhado, tem passado tantas lutas com o filho. Irmãos, olha, ouvindo a voz de Deus, você vai alegrar o seu coração, né? A alegria do Senhor vai saltar no teu coração quando você ouve e recebe a voz de Deus. Amém, igreja? Primeiro então é o que? Alegria. Versículo 7, o que recebemos aí? A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. O que é isso, igreja? É o poder de Deus. Labareda do fogo, é o poder de Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, o Espírito Santo nos enche, irmãos, de seu fogo e unção, quando então ouvimos Deus falar em nosso coração. Você vê que toda vez que você está ali atento, ouvindo Deus, irmãos, o coração se enche, né, da ação divina, né, o fogo de Deus, que é o poder de Deus sobre o seu coração. Uma coisa que todo crente tem que, irmãos, procurar fazer: viver uma vida com o poder de Deus sobre ela. O crente sem poder é um crente fracassado, né? Quando eu falo crente aqui, é o cristão. O cristão sem o poder de Deus vai fracassar. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos dessa unção que vem do Senhor, quando nós ouvimos a voz de Deus. Eu não sei se você tem essas experiências. É claro que tem gente que tem gente que não tem, né? Experiência assim, quando você ouve uma palavra, irmãos,
vem aquele poder tão forte de Deus na sua vida, que o seu coração arde, seu coração queima, como se tivesse um fogo, né? Verdadeiramente, um fogo, né? no literal ali, está queimando, essa palavra está ardendo no meu coração. A força de expressão, né? É para você entender, que é o poder de Deus que está ardendo no seu coração, né? Então é importante a gente ouvir Deus, porque quando ouvimos Deus, recebemos poder. E em nosso coração, o poder de Deus se manifesta, e a unção dele é liberada, e o nosso coração, irmãos, está completamente voltado para ele. Versículo 8. A voz do Senhor faz, o que, igreja? Tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. Amém. Tremor. Tornamo-nos mais tementes a Deus quando ouvimos Ele falar. Quando somos ensinados do que devemos fazer, irmão, certamente, olha, haverá no nosso coração um temor muito grande. Eu falava isso de manhã. Você já teve a experiência de ler um versículo, você ouvir Deus falar com você, e aquele versículo te fazer tremer as pernas? Nossa! As pernas ficou bamba, né? No sentido aqui de, irmãos, tremer. O temor é tão grande que a pessoa fala assim, meu Deus, né? Olha o que o Espírito de Deus está fazendo na minha vida. É o tremer, né? O mover, é o temor. Nós não podemos perder, irmãos, o temor da palavra. Nós temos que ter o temor da palavra, que quando nós lemos a palavra, e quando a gente está num erro, numa falha, a gente está na contramão de Deus, logo no temor, ninguém precisa ficar te apontando, olha, você tem que sair dessa vida pecaminosa. Não, você lê lá uma palavra, você recebe a voz de Deus no seu coração, o próprio Espírito Santo, ele vai te convencer, né, por causa do temor, vai te convencer a abandonar aquela vida de erro. Aí que está, irmãos, existe o temor no teu coração? Porque muitas pessoas estão vivendo, né, vamos dizer assim, uma vida cristã sem temer a Deus. Não tem mais o temor, né? Tenta entender dessa maneira que eu estou expressando. Quando você lê um versículo, tem que queimar no teu coração, tem que tremer a sua perna, né? Não é aquele medo de pavor que eu quero aqui expressar, mas aquele medo, irmãos, de temor mesmo. Eu não posso errar contra o meu Deus. Me lembra aqui do salmista, ele fala assim, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Entende, irmão? Ele falando, olha, eu tenho um temor muito grande, que a palavra está guardada no meu coração, para mim não errar de novo, para mim não cometer os mesmos erros. Aí o Salmo 119:11, Davi está dizendo, escondi. Tem uma tradução que fala, guardei, né? Guardei. Guardar é o que, igreja? É praticar. Pratique a palavra, né? Guarde a palavra, esconda a palavra no teu coração, para você não pecar contra o Senhor. Aqui eu vejo Davi falando com temor, Senhor, a tua palavra, Senhor, ela me ajuda a não pecar de novo. A tua palavra, Senhor, ela me ajuda a não fazer as minhas vontades, a vontade da carne. A palavra de Deus tem que ser guardada no nosso coração para não pecar contra Deus. Amém, igreja? O Davi, aqui no Salmo 29, a gente está vendo que quando ouviu Deus, tremeu. Ouviu Deus, veio o temor, né? Ele se tornou mais temente ao Senhor quando então ouviu Deus falar, quando ele ouviu Deus ensinar o que devia fazer. Amém? Que diante de todos os ensinos, seja aqui na igreja, seja na sua leitura bíblica em casa, onde você tiver o seu devocional, que a leitura que você faz, irmãos, venha trazer para o seu coração esse temor, né? Esse respeito que você está então diante de Deus. Continuando, versículo 9. A voz do Senhor faz parir a serra e desnuda as brechas. Amém. Já dá para entender aqui, irmãos. Aqui está falando de vida. Quando a gente ouve a voz de Deus, o Senhor traz vida para nós, para o nosso coração. Tenta entender dessa maneira, igreja. Veja só, é claro, a gente vê o que João diz, o diabo veio para roubar, matar e destruir. É claro que você já deve ter tido entendimentos, né, vários em cima disso, mas vamos pegar aqui a base. Realmente, a gente olhando para o sentido, né, do contexto, o inimigo quer, irmãos, matar.
ele quer matar os nossos sonhos, ele quer matar, irmãos, os nossos planos. O inimigo quer matar o ânimo, a esperança no coração. Mas o salmista está dizendo aqui, irmãos, que veja que quando ele ouviu Deus, veja que naquele momento houve vida. O inimigo quer matar, o Senhor, quando nós ouvimos, ele traz vida. E Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então a consequência de ouvir Deus é receber vida, vida com Deus, é receber aquela vida, irmãos, para ter vida eterna, né? A vida comprometida com a palavra, a vida, irmãos, aliançada de fidelidade ao Senhor. Essa é a vida que o salmista recebeu ali da parte de Deus, que o Senhor então entregou a ele, quando então ouviu a voz do Senhor. Então, quando ouvimos a voz do Senhor, recebemos vida, e essa vida se torna abundante ao reconhecer a voz de Deus. João 10:10, né? Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Está aí na tela a parte final, Jesus falando. A vida que ele tem para nos oferecer é uma vida de crescimento, de abundância, de bênçãos para a nossa vida. Terminando já, 10 e 11 aí para a gente concluir. Versículo 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O que está falando, irmãos? De reino. Olha só, um dos sinais do reino de Deus em nossa vida é ouvir as ordens do Rei dos Reis. Eu falava de manhã, irmãos, quantas são as pessoas que elas procuram sempre, né, não são todos, mas uma grande parte, as coisas terrenas. A gente tem que começar, irmãos, a fazer como Paulo falou, né, pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas do reino de Deus. A nossa vida aqui é passageira, você sabe disso, né? A Bíblia chega a falar que somos estrangeiros, aqui não é o nosso lugar, né? Então a gente tem que começar, irmãos, a focar, a entender, a desejar, a querer, a buscar: Senhor, eu quero ter uma vida para viver com o Senhor no reino, né? Olha, eu falei agora há pouco, falando do arrependimento, é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Essa é a pregação que Jesus anunciava, que João Batista anunciava, e que não pode, irmão, ser esquecida nos dias de hoje. Diga comigo: é chegado o reino dos céus. Ah, pastor, eu ouço isso há muitos anos. Irmãos, existem duas maneiras da volta de Cristo. Voltará Cristo para arrebatar a igreja, e volta Cristo quando Ele chama a senha da pessoa, né? Independente de qual volta, Ele está voltando. Ele tem voltado. A gente tem que estar pronto, preparado. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos nem o que pode nos acontecer daqui a pouco. Então nós temos que estar já convictos, né? Estou bem com Deus, vivendo em obediência à sua palavra e buscando dia após dia melhorar, ser perfeito, porque dia após dia nós somos aperfeiçoados pela sua palavra, né? E por último aí, o que diz aí o versículo 11? O Senhor dará ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então veja que a voz de Deus traz alento à nossa alma e paz para o nosso coração. Amém, igreja? Olha só, quando ouvimos a voz de Deus, recebemos alegria, poder, temor, vida, reino e paz. Precisamos, irmãos, procurar viver essa palavra. Eu estava dizendo para a igreja de manhã, eu quero também aqui ler com vocês rapidamente Salmo 107, o verso 19 e 20, a gente já termina aqui. Salmo 107, 19 e 20. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, aflição. E o que aconteceu? E Ele os livrou das suas necessidades. 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Amém. A mensagem ela está baseada aqui no 20, mas a gente vai aproveitar o 19 para entender, tá? Daqui a pouco a gente chega aí no 20. O 19 está dizendo aqui, irmãos, que eles clamaram quando? Na angústia, na luta, na aflição. O que é angústia, irmãos? É quando o coração está apertado, quando você está aflito, quando você está em um momento desconfortável, onde o coração está ali apertado, sufocado. Clame ao Senhor. O que é clamar? Orar. Irmãos,
Deus continua usando a oração para nos responder. Só que tem gente que perdeu a essência da oração. Na sexta-feira Deus me deu uma palavra que está no YouTube, pregamos aqui no culto sexta-feira. Deus tem procurado pessoas para, irmãos, orar, para interceder. Deus tem procurado pessoas, irmãos, para levantar o clamor. Só que a Bíblia diz que Deus não tem achado, o Senhor não tem encontrado. Pessoas que outra hora tinham vida de oração, deixaram de orar. Pessoas que tinham, né, um comprometimento de oração, irmãos, todo dia estava na igreja orando, sempre tinha um momento a sós em casa. Hoje, nem todas essas pessoas têm mais essa vida de oração que outra hora teve. O que eu estou dizendo, irmãos? O que você faz quando você está aflito? O que você faz quando o coração está apertado? O que você faz quando você está, né, com o coração sufocado? A resposta está aqui: ore. Olha o que Tiago diz, capítulo 5, verso 13. A Bíblia diz: se alguém está aflito, se alguém está com o coração apertado, faça o que, igreja? Está aí a resposta. O que nós precisamos fazer? Orar. Como está a sua vida de oração? Será que, pegando aquela primeira lição, irmão, será que eu estou entregando a Deus aquilo que Deus quer receber, ou que eu quero oferecer para Ele de qualquer maneira? Porque tem muitas pessoas, ela dá o que ela quer. Ela não pergunta para Deus o que ela vai dedicar, o que ela vai oferecer para Deus, não. Aí ela faz de qualquer maneira. Deus quer que ela fique ali um tempo de 10, 30, 20 minutos, 1 hora, não sei, Deus que pede. Mas a gente quer, às vezes, não, 2 minutos tá bom, né? Falar com Deus rapidamente já tá bom. Não é mais como eu quero. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos, irmãos, voltar a ter essa vida de oração que outra hora você teve. Quem já está tendo, glória a Deus, cuide para você não perder. Agora, quem perdeu essa essência da oração, é hora, mais do que nunca, de voltar a ter, recuperar essa vida de oração que você outra vez, em outro tempo, você teve. Amém, igreja? Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e o que, igreja? E Ele os livrou. Vamos pegar a parte inicial aqui? Leia comigo em voz alta. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou. O que o salmista está dizendo? Oraram e o Senhor os livrou. Oraram, irmãos, e o Senhor os livrou. Livrou o quê? A angústia, o coração apertado, aflito. O Senhor livra quando nós oramos. Agora, o versículo 20, para concluir, embora é o 20 que nós estamos falando da palavra, né? Do ouvir Deus. Está aqui, igreja. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. O que o texto está dizendo aqui? Que a sua palavra, o Senhor Deus já enviou. Coloca aí, por favor, João 1:1. O verbo era carne. A Bíblia fala, irmãos, que no princípio o verbo estava com Deus. O verbo era o próprio Deus. Então veja aqui, irmãos, a palavra que nós precisamos, a resposta que nós precisamos, o que Deus, irmãos, tem falado, já está em nós, que é Jesus, é a sua palavra. A gente precisa crer, irmãos, em nosso coração e entender que, assim como no Novo Testamento, e quando a gente pega Isaías 53, a gente vê, irmãos, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, aonde a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade, e nós agora fomos sarados. A gente não precisa ficar pedindo: Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor tira essa enfermidade. Já somos sarados. A palavra nós já temos. Deus já falou que fomos sarados. Agora cabe a mim, a você, acreditar, a tomar posse, irmãos, e crer com toda, né, a certeza no coração. Não, o Senhor já falou. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Tem gente que fica esperando Deus falar de novo sobre cura. Tem gente que fica esperando Deus falar novamente algo que Ele já falou. Não vai falar. O que Ele falou já está falado. Agora eu e você, nós temos que, irmãos, crer no nosso coração. Você acha que novamente Deus vai enviar o seu filho para morrer de novo na cruz do Calvário? Não, já foi feito. A obra redentora de Cristo no Calvário, irmãos, já foi feita. E ó, por sinal, foi completa, perfeita. Essa obra, ela é fantástica e maravilhosa, né? E a gente tem que crer.
abraçar, irmãos, aquilo que Cristo fez por nós, lá na cruz do Calvário, e acreditar que a palavra Ele já nos enviou. O que o Senhor quer que a gente faça, irmãos, é acreditar. Deus já falou comigo. Através da sua palavra, eu tenho a voz de Deus para me guiar, para me orientar no que eu devo fazer. Amém? Diga glória a Deus. Vamos orar, igreja? Vamos falar com o Pai? Fique em pé, vamos nesse momento participar da Santa Ceia. Deus abençoe você da internet, o YouTube, Instagram, você que me acompanha pelas redes sociais. Compartilhe essa mensagem, o link que chega para você pelo WhatsApp, manda para um amigo, um familiar. Certamente o Senhor vai falar ao coração dessas pessoas também.